Olá, estamos de volta com o nosso segundo entrevistado desta noite, candidato do PSOL, Guilherme Boulos. Mais notório líder do MTST, é formado em filosofia pela USP com mestrado em psiquiatria. Filho de pais de classe média, começou a militância social e política ainda na adolescência. Candidatou-se à presidência da República em 2018. Em 2020, chegou ao segundo turno na disputa pela Prefeitura de São Paulo, mas perdeu para Bruno Covas. 2 anos depois, Boulos foi o deputado federal mais votado de São Paulo, superando 1 milhão de votos. Seja muito bem-vindo, candidato. Obrigado, Amanda. É um prazer estar aqui contigo. O prazer é todo nosso. Está na rua de novo. O senhor e Ricardo Nunes dividem o pódio, segundo todas as pesquisas, né? Estão ali em primeiro lugar. A gente está gravando essa entrevista na quarta-feira, para que o nosso telespectador saiba. Vai ao ar na quinta, então ainda não dispomos dos dados do Datafolha, que já terão sido divulgados na quinta. Mas estamos com a pesquisa Atlas Intel, que foi divulgada na quarta-feira. Mostra o senhor em primeiro lugar, mas com queda de 4 pontos. Ricardo Nunes em segundo, com queda de 3. E o único que cresceu consideravelmente foi Pablo Marçal. Cresceu 5 pontos, chegou aos 16. Está embaralhando esse jogo. Quero saber como o senhor vê esse cenário mais disputado pela Prefeitura de São Paulo, fugindo da polarização. Olha, Amanda, primeiro, a pesquisa mostra que a cidade de São Paulo quer mudança. Se você pegar os candidatos de oposição ao atual prefeito, você tem uma enorme maioria. Quando as pesquisas perguntam se as pessoas estão satisfeitas ou não com a situação que está São Paulo, o desejo de mudança é amplamente majoritário. Isso é um primeiro ponto que eu queria destacar da pesquisa. Eu fico muito satisfeito da população de São Paulo enxergar na nossa candidatura a principal alternativa de mudança. Está em primeiro na pesquisa Atlas, liderando as intenções de voto, mesmo enfrentando máquinas, seja uma máquina de dinheiro público que foi utilizada pelo Ricardo Nunes em todo o processo pré-eleitoral, de inauguração de placa, de utilização disso para tentar ganhar voto, seja uma máquina subterrânea de esgoto virtual utilizada pelo Pablo Marçal, que busca destruir reputações, inventar mentiras. Mesmo diante dessas duas máquinas, a gente segue firme em primeiro lugar na pesquisa e mostrando esse sentimento de mudança que tem a população de São Paulo. Deputado, no segundo turno, a situação é um pouquinho diferente, né? O senhor perde para Ricardo Nunes, estava ganhando na Atlas Intel, sempre na Atlas Intel. Em outras pesquisas, vocês aparecem, o Nunes, às vezes, lidera um pouquinho no Datafolha, na Quest, mas, enfim. Na Atlas, o senhor caiu 5 pontos desde o início de agosto, no segundo turno, perde para o Ricardo Nunes, só que a notícia é que o senhor ganha, ali na margem de erro, 38-35 para Pablo Marçal. Do ponto de vista estratégico, tático mesmo, de campanha, é mais interessante enfrentar Marçal no segundo turno? Amanda, adversário não se escolhe. E eu não vou pautar a minha campanha pelos meus adversários. Eu vou pautar a minha campanha para o que é melhor para a população de São Paulo. É isso que a gente tem feito. Fazendo uma campanha com proposta, sem baixaria, né? Sem ataques pessoais mentirosos. Quando a gente critica, critique com base em fatos. Pega, por exemplo, o atual prefeito Ricardo Nunes, que, tem um monte de escândalo que paira sobre ele. Até superfaturar em compra de comida para a população de rua. Pagou 4 vezes mais. É um nível assim, e isso precisa ser criticado, e a nossa campanha vai fazer isso e mostrar isso para a cidade de São Paulo. Mas com o Marçal no segundo turno, é como se fosse uma reedição da polarização de Lula e Bolsonaro. Aí sim, na disputa de São Paulo, que era o que vocês desejavam, a sua campanha desejava desde o início. Marçal tem uma rejeição mais alta do que o Nunes é considerado um candidato mais moderado e ele o radical. Para o senhor não é mais interessante enfrentar o radical? Não se trata disso. Aliás, o Bolsonaro apoia oficialmente o Ricardo Nunes. Né? Ali tem 2 bolsonaristas disputando o voto bolsonarista. Esse é um problema que não é meu. Agora, objetivamente, a polarização nacional influencia na eleição de São Paulo. Faz, como sempre influenciou. Ainda mais em tempos atuais, onde a polarização política e ideológica é muito forte no Brasil, em qualquer eleição, como a gente viu na passada. Eu tenho orgulho de ser o candidato apoiado pelo presidente Lula. O candidato que representa a mudança na cidade de São Paulo. Aí, os meus adversários que disputem o legado do Bolsonaro, é um legado que eu não quero e que não é problema meu quem vai ganhar. Agora, o que é essencial é que tanto no primeiro quanto no segundo turno, Amanda, a gente vai apresentar propostas para a cidade de São Paulo. Eu quero destacar uma que para nós é muito importante, que é
o poupa-tempo da saúde. A gente vai, posso só pedir uma licencinha, que a gente vai falar de todas essas propostas. Prometo que eu vou lhe perguntar do poupa-tempo da saúde, é só para a gente terminar essa parte política. Tá bom, saber do seu direito, os direitos de resposta. Acho que foram umas 3 decisões judiciais favoráveis ao senhor de direito de resposta marçal, nas redes sociais dele, para que ele tirasse os vídeos. Houve alguns embates protagonizados, o senhor tentando arrancar aquela carteira de trabalho. O senhor vai melhorar as suas respostas? Quer dizer, as campanhas tradicionais não têm que aprender a lidar com essas campanhas, essas novas campanhas digitais que se baseiam, segundo a visão de vocês, na lacração? Quer dizer, participar de debates, mas aprender a responder à altura? Amanda, normalizar a baixaria é uma coisa que eu não pretendo fazer e acho que a imprensa também não deveria fazer. Não é? Considerar normal e achar que você tem que se adaptar à baixaria, alguém ir no chiqueiro, no esgoto e querer te puxar junto, e se você não vai junto é porque não sabe jogar o jogo, eu não concordo com isso. Eu acho que essa baixaria é antidemocrática, é inventar mentira, é fake news. A gente já viu em que isso deu no Brasil. Isso deu no pior presidente da nossa história. A gente viu isso acontecer há pouco tempo, debaixo do nosso nariz. Eu acho que é esse aprendizado que a gente tem que ter, que não é deixar a política ser rebaixada, né, por quem trabalha só com mentira e com guerra de internet. Eu sou candidato a prefeito de São Paulo, não para ter mais engajamento na rede social. Eu sou candidato a prefeito de São Paulo porque eu quero mudar a vida das pessoas na cidade que eu vivo. Esse é o ponto. E eu não vou deixar de debater isso porque tem candidato que, inclusive, já foi condenado pela justiça, como você lembrou, pelas mentiras que traz. É disso que se trata. Agora, é ainda mais lamentável quando, mesmo condenado já a 3 direitos de resposta, aliás, 4 ontem, mais um, né, segue insistindo nas mentiras. É um criminoso reincidente. Porque ele faz acusações graves ao senhor e acaba, de alguma forma, rotulando, né, taxando o senhor pois de mas, usar assim, drogas, enfim, de uma jogo, série de... Francamente, o senhor acha que não vale a pena? Esse método tem sido utilizado pela extrema-direita, não é só aqui. Acusaram o candidato do PSOL do Rio de Janeiro também de usar droga. Acusaram outros adversários políticos, inclusive comunicadores, de usar droga. Esse é um método. Eu não vou entrar nessa. Candidato, vamos focar na sua rejeição, né, que é um problema real. O Datafolha, por exemplo, mostra que o senhor segue com a rejeição alta, 35%. Seu principal adversário, pelo menos até hoje, é o Ricardo Nunes, ele tem 23%, é uma rejeição bem menor. O senhor perdeu para Bruno Covas em 2020, no segundo turno. Como é que vai fazer para que a história não se repita? Qual a estratégia para mostrar? O senhor tem tentado, né, se mostrar um candidato mais moderado. Como é que o senhor vai chegar lá e baixar essa rejeição? Amanda, você sabe qual era a candidatura que tinha menos rejeição à presidência da República há 2 anos? Era a Simone Tebet. Ela tinha uma rejeição baixíssima e teve 4% dos votos. O Lula tinha 45% de rejeição e ganhou a eleição. Mas é porque o Bolsonaro também tinha uma rejeição enorme, né? Mas disso que se trata. Eleição polarizada é eleição de rejeição alta. Né? A questão que nós vamos fazer ao longo dessa campanha, primeiro, é mostrar quem é o prefeito Ricardo Nunes, porque a sociedade não conhece. Ele não passou por nenhum crivo de eleição. Ele entrou com o falecimento do Bruno, né? Caiu lá de paraquedas. Mostrar qual é o tipo de relação que ele tem, relações suspeitas, inclusive com a entrada do crime organizado em contratos da prefeitura. Nós vamos mostrar com quem ele anda, quem o apoia. Ele é ligado ao Bolsonaro. 65% dos paulistanos dizem que não votariam num candidato apoiado pelo Bolsonaro. E 44% dizem que não votariam num candidato apoiado por Lula. Isso. Então, com 44% dizendo que não votaria, você ganha a eleição com 56%. Mas aí a sua rejeição é maior que a dele. Não, mas a questão é essa. O que eu estou lhe dizendo, como que nós vamos fazer? Nós vamos mostrar quem é o Ricardo Nunes. Quem é menos conhecido pelo que representa, tem menos rejeição, Vamos falar de Guilherme Boulos, então, candidato, porque muita gente ainda liga ao MTST, que obviamente é um movimento
de moradia super legítimo, mais lhe rendeu ao longo dos últimos anos a pecha de radical, de invasor de propriedade privada, que acaba sendo uma coisa muito explorada pelos seus adversários. Eles lembram particularmente de 2 episódios. Primeiro, um ataque, uma invasão lá, uma depredação da Fiesp no ano de 2016, durante uma manifestação, né, na época do impeachment e tal, e o senhor disse a seguinte frase na época: não estava programado, mas foi um gesto de indignação. A Fiesp representa tudo que não presta no Brasil. No ano anterior, em 2015, o MTST invadiu a sede do Ministério da Fazenda em várias capitais, Brasília, São Paulo e muitas outras. E o senhor, à época, disse: nós não vamos aceitar ter o sonho da moradia jogado fora porque eles querem fazer corte social para fechar o orçamento. O senhor considera que esses 2 atos foram necessários na época ou eles foram radicais? Amanda, na época eu liderava um movimento social. Quando você está diante de um movimento, ainda mais de pessoas sofridas, de pessoas humildes, pessoas que nunca foram escutadas, sempre foram invisibilizadas, você tem uma responsabilidade de representar essas pessoas com unhas e dentes, no calor da hora. Eu não sou defensor de atos de violência. Isso foi um ato de violência? Ao contrário, eu acho que o que é ato de violência, é isso que a gente precisa explicar, ato criminoso, inclusive, é o atual prefeito de São Paulo, que foi preso, detido numa delegacia. Mas o senhor também foi detido nessas ocasiões, né? Eu fui detido defendendo famílias que estavam sendo despejadas. Então o senhor acha que foi por um motivo nobre? Eu tenho orgulho de defender famílias que estavam sendo despejadas das suas casas. Eu não teria orgulho se eu tivesse sido preso porque dei tiro para cima na porta de boate, como o Ricardo Nunes. Ou se eu tivesse sido preso porque participei de uma quadrilha de rouba-banco de 20 milhões, como o Pablo Marçal. Isso eu teria vergonha. Defender famílias que estavam sendo tiradas das suas casas, vão ser jogadas na rua, gente idosa, mães de família com criança, para mim é um orgulho. Candidato, vamos falar então das suas propostas na saúde, né? O senhor quer começar a Poupa Tempo da Saúde, que o senhor considera uma das mais importantes. O senhor fala numa integração, numa parceria com o governo federal, usar o programa Mais Médicos, mas para contratar médicos especialistas para São Paulo e construir 16 unidades em diferentes regiões da periferia. Queria entender, essas unidades vão ser construídas? Quanto vão custar? Com que dinheiro? Como é que é teu plano? Vamos lá, Amanda. Esse para nós é um carro-chefe. Porque, se você perguntar hoje, as pesquisas têm feito isso, o maior problema dos paulistanos hoje é a fila da saúde. Gente que vai numa UBS e não consegue ser atendido, porque não tem médico, não consegue pegar remédio. Gente que demora mais de 1 ano para ter um exame. Eu ouvi isso na Brasilândia, eu ouvi isso na cidade de Tiradentes, eu ouvi isso no Grajaú. Não é? Gente que, às vezes, mora no extremo da Zona Leste e mandam fazer um exame lá na Zona Sul, em Santo Amaro. É uma desorganização completa. Foi desse cenário, visitando esses lugares, conversando com as pessoas, que a gente formulou o Poupa Tempo da Saúde. Como é que vai funcionar? Vai ser o seguinte, gente. Vai ser lá um centro diagnóstico. Então, nós vamos botar no mesmo espaço ressonância, tomografia, endoscopia, raio-x, tudo aquilo que as pessoas precisam. E também as consultas de especialista, no mesmo lugar. Em vez de você ser jogado de um lado para o outro. Que consulta de especialista? Saúde da mulher, ortopedia, cardiologia, né, neurologia. Então você faz o exame e consulta no mesmo lugar. No mesmo lugar. Por isso a ideia de poupar o tempo, poupa tempo da saúde. E nós mapeamos as 16 regiões de São Paulo onde tinha maior vazio assistencial, ou seja, onde a fila está maior, onde as pessoas conseguem menos. Botamos isso, está no papel. Por exemplo, vai ter Poupa Tempo da Saúde em Parelheiros. Já está lá. Vai ter Poupa Tempo da Saúde em Perus. Vai ter Poupa Tempo da Saúde no Itaim Paulista. Quanto tempo demora para construir uma unidade dessa? A construção é rápida. A construção e equipamento é rápida. Você faz em menos de 1 ano. Né? Você consegue botar isso de pé, funcionando rapidamente. Comprar os equipamentos, contratar os médicos, tudo isso em menos de 1 ano. A contratação de médicos é um processo que vai exigir a prefeitura formular, porque médico especialista é caro, Amanda. Não é simples. Né? São Paulo até tem uma quantidade de médicos maior do que a OMS coloca como o ideal por habitante, mas está mal distribuído. Muito nos hospitais particulares, no centro expandido, pouco na periferia. Então, nós vamos ter que construir um formato de contrato e de convênio que seja atraente para os especialistas irem para essas regiões.
Então, esse é um ponto que nós vamos ter que sentar, inclusive com as entidades, e construir. E aí, esse poupa-tempo da saúde, a meta é zerar a fila da saúde. Você tinha perguntado quanto custa. Nós fizemos a estimativa ponto por ponto com o nosso time de orçamento. A ideia é que ali o investimento necessário para viabilizar o poupa-tempo da saúde na cidade de São Paulo vai estar em torno de 4 bilhões de reais. Tá? 4 bilhões de reais, aí nós estamos falando nos 4 anos, não é 4 bilhões no primeiro ano. É investimento, é o custeio, é a contratação dos médicos. Tem financiamento, BNDES, etc. Tudo isso. Qual será a sua prioridade na área de transporte? BRT, corredor de ônibus, eletrificação da frota, como vai funcionar? Nossa grande prioridade vai ser garantir que as pessoas possam chegar mais rápido ao trabalho e chegar mais rápido em casa. E com ônibus de qualidade. Esses são os 2 grandes problemas hoje da população de São Paulo em relação ao transporte público, ao ônibus, que é o que depende principalmente da prefeitura, Amanda, porque o metrô é estadual. Como que você faz a pessoa chegar mais rápido? Corredor e faixa exclusiva. Esse governo tinha a meta de construir 40 quilômetros de corredores. Fizeram 4, 10%. Nós estamos com um plano ousado, tirar do papel corredor completo da estrada do Mboi-Mirim, tirar do papel o corredor da Radial Leste nos trechos 1, 2 e 3, o corredor da Aricanduva, né? O corredor da Perimetral Leste, corredor Norte e Sul. Nós vamos organizar, esses corredores inclusive já estão previstos no Plano Municipal de Mobilidade e não foram feitos. Nós vamos fazer. Agora, não basta você ter o ônibus mais rápido e as pessoas irem igual sardinha em lata dentro do ônibus. Aí nós vamos atuar para garantir que as empresas de ônibus botem na rua a frota prevista em contrato. Hoje elas não estão fazendo isso. Oh, que loucura, Amanda. Diminuiu em 20% nos últimos anos a frota de ônibus que está na rua e aumentou o dinheiro... Subsídio, né? Vai aumentando o tempo todo. Mas e aí rever esses contratos também, a maneira como é pago? Nós vamos passar limpo esses contratos. Nós vamos passar até porque você sabe... Isso não sou eu que estou dizendo. Porque tem o caso da Transwolf, claro, da PBus. Transwolf, a PBus. Você teve operação do GAECO, Ministério Público, mostrando a atuação do crime organizado em empresas. Isso precisa ser visto com lupa. E, em segundo lugar, garantir que o contrato seja cumprido. Porque hoje a empresa deixa as pessoas esperando 20, 30 minutos num ponto, a pessoa vai igual sardinha em lata, para as mulheres é ainda pior, Sim. com risco de assédio dentro do ônibus. Ou seja, nós vamos passar limpo e garantir que os contratos sejam cumpridos e que o serviço seja de excelência para a população de São Paulo. Isso também tem tudo a ver com o tema da habitação, que obviamente é o tema da sua vida, é um tema caro ao senhor, porque essa especulação imobiliária e o preço do metro quadrado tão caro no centro de São Paulo acabou expulsando os mais pobres para a periferia, que passam horas, comem sardinhas de lata em transporte. Como é que vai ser seu programa de habitação? Ele vai privilegiar, por exemplo, imóveis ociosos no centro, desocupações dessa maneira? Por onde o senhor vai caminhar? Nós vamos atuar em 3 linhas na habitação. Primeira linha é parceria com Minha Casa Minha Vida para fazer moradias populares em São Paulo. Precisa. Mas na periferia? Aí... Em todas as regiões da cidade. Eu, inclusive, fui vice-presidente da comissão, como deputado federal, que aprovou Minha Casa Minha Vida, e ali a gente colocou o subsídio localização. O que é isso? A empresa que fizer em regiões onde tem mais infraestrutura, mais serviços, pode receber um valor maior do governo federal, da Caixa Econômica. Com isso, você estimula que a moradia seja mais perto dos locais de trabalho, onde tem melhores condições. Esse é um ponto. Segundo ponto que a gente vai pegar pesado, urbanização e regularização fundiária. Né? Aí nós vamos atuar para favelas, que hoje não têm serviços básicos, Amanda. Eu tenho andado em muitas na cidade de São Paulo. Né? Saneamento básico, esgoto a céu aberto, coisas elementares. Nós vamos fazer um projeto de urbanização com melhoria das casas. Isso faz toda a diferença. Não, a moradia hoje é muito precária. Claro, né? às vezes a pessoa tem um teto, tem uma laje, mas você vai ver, a casa está toda mofada, é insalubre, a criança pega bronquite, desenvolve. Então, melhorar as casas, a prefeitura dá um recurso e assistência técnica para as pessoas melhorarem as casas que já vivem, esse é o programa Periferia Viva, que nós estamos fazendo, está no nosso programa de governo. Junto com isso, regularização fundiária, dá o documento, sabe? Às vezes as pessoas têm sua casa, moram lá há 30, 40 anos e não têm a escritura. Nós vamos botar o papel passado para ela deixar para o seu filho, deixar para o seu neto. Isso é muito importante. E o terceiro eixo, na parte da moradia, é um trabalho com a população em situação de rua. É inaceitável, Amanda. A gente está na cidade mais rica da América Latina e ter 80 mil pessoas morando debaixo de ponte, jogada em calçada. Nós vamos fazer aí um trabalho
que vai envolver acolhimento humanizado dessas pessoas. Ou seja, hoje, muita gente que está na rua, sem teto, e eu conheço isso de perto, como quem trabalhou nesse movimento há 20 anos, por mais de 20 anos, essas pessoas não vão para um abrigo por razões, às vezes, muito simples. Porque lá no abrigo não pode levar o cachorro. Mas agora pode, né? Vários abrigos não aceitam. Podem. Já existe lei municipal. Que aceitam existe lei bicho, municipal, né? que cobra, que exige canil em todos os abrigos. A maioria ainda não tem. A maior parte dos abrigos não podem levar a carroça. A Marta Suplicy, que é minha vice, fez o Boracéia, que era um modelo de referência onde tinha o canil, tinha um espaço para a carroça, era um acolhimento humanizado. Todas as pessoas queriam ir. Se você fizer de maneira correta, tratando as pessoas como gente, que é o que são, né, vai dar certo. E juntar com isso, logicamente, a viabilização de moradias, e aí você citou a questão do centro. Veja, nós temos um monte de prédio da prefeitura abandonado no centro. Estou nem falando de prédio particular, prédio da prefeitura que está abandonado, do governo federal que está abandonado. É a gente reformar esses imóveis, transformar em moradia popular. Onde é abandono, levar vida. Candidato, a gente tem 5 minutos, quero passar por pelo menos segurança e educação com o senhor. Na segurança pública, o senhor trouxe policial da rota para sua campanha, fala em expandir a GCM, o que faz sentido, porque houve um esvaziamento da Guarda Municipal, que começou a ser revertido nessa gestão. A questão é a seguinte, os GCMs têm sido armados com armas de grosso calibre, fuzil, né, arma pesada. O prefeito Eduardo Paes falou essa semana mesmo no Rio o seguinte, que agentes da Guarda Municipal não irão ajudar o Rio com fuzil na mão. Isso é para PM e policial civil. O senhor concorda? Olha, a GCM em São Paulo, diferente da do Rio de Janeiro, ela já é armada há Mas muitos com arma anos. pesada, né? Eu não estou falando de armada, de fuzil, porque houve essa expansão. É que a do Rio sequer é armada. A de São Paulo, ela já é armada e continuará sendo. Sobre os fuzis, foi comprado um lote de fuzis há 3 anos. Está lá na GCM. Logicamente, nós não vamos tirar. Mas vocês também não vão estimular, não vão fazer novas compras. Eu acho que um dado de estudo, Amanda. Esses fuzis estão lá há 3 anos. Sabe quantas vezes eles foram usados? Nenhuma. Há 3 anos. O papel principal da GCM é policiamento de proximidade, policiamento comunitário, né? Atuação ali, porta de escola, entrada e saída dos alunos. Né? Lógico, o GCM tem que estar com equipamento de primeira linha, protegido, bem preparado, sobretudo com um salário valorizado, coisa que a gente vai fazer. O senhor é a favor daquela PEC que tramita na Câmara dos Deputados? Já assinei. Que iguala GCM a policiais? Ela não iguala exatamente, ela cria a polícia municipal. Ela equipara, sobretudo, em termos de direitos salariais, que nós sempre defendemos, de previdência, de aposentadoria especial, não é? Não é a mesma coisa, a mesma atribuição. Mas muda a previsão constitucional, por exemplo? De atribuições, não. Para São Paulo não muda praticamente nada, porque a GCM de São Paulo já tem arma, já faz policiamento preventivo e ostensivo. Eu assinei a PEC, inclusive a relatora é a Adriana Corsi, do PT, de Goiás, com quem eu tenho um excelente diálogo, e vamos construir juntos isso. Educação em São Paulo, candidato. São Paulo não tem fila de creche, mas em compensação tem problemas sérios, né? Tanto na pré-escola, ensino fundamental 1 e 2, as notas no IDEB foram ruins, abaixo de outras capitais no Sudeste, que muitas vezes têm menos recursos que a gente. Como investir na educação? Primeiro é triste, né? Você vê São Paulo, a cidade mais rica do Brasil, atrás de Palmas, de Teresina, com todo respeito, mas cidades que têm menos recursos do que São Paulo para poder fazer uma educação de qualidade para as crianças. Nós vamos apostar pesado, Amanda, na educação em tempo integral. Como que vai funcionar no nosso governo a educação em tempo integral? Vai ter lá, de manhã, por exemplo, o turno, sala de aula, normal. À tarde, essa criança vai estar, seja em reforço escolar, para melhorar a alfabetização na idade certa, seja também aula de violão, aula de ginástica, aula de capoeira, esporte e cultura. Todos os candidatos falam isso. Por que ninguém consegue implementar em São Paulo? Eu acho que o atual prefeito que diz isso teve a chance e não fez. Né? Existe forma de fazer. Nós juntamos o time. Uma das pessoas que está na minha equipe foi quem ajudou a Marta a fazer os CELS. Né? Então, nós vamos expandir CELS, inclusive, que esse prefeito foi o primeiro que não entregou nenhum, desde que a Marta criou os CELS. Nós vamos expandir CELS e fazer educação em tempo integral. Mas tem uma coisa que para mim é muito importante, como professor. Valorização dos professores e cuidado com o psicólogo em todas as escolas. O governador Tarcísio vetou o projeto que colocava psicólogo em todas as escolas. Nós vamos fazer isso acontecer nas escolas municipais de São Paulo.
O senhor é contra as escolas cívico-militares? Porque isso tem se expandido muito, né, na gestão. Eu acho que militares têm que ajudar a cuidar da segurança pública. De escola é com o professor. Tem uma previsão de quanto isso custaria, quanto tempo levaria para implementar? Porque, por exemplo, a candidata Tabata Amaral fala em implementar o tempo integral, mas acho que em 8 anos de gestão, né? Quer dizer, tem uma consciência que isso leva um certo tempo. Isso é um processo gradual. Nós queremos avançar, né? Tem as EMEFs, as EMEIs, os SEIs. Os SEIs, que é a creche, né? Você já tem um período muito mais estendido. Sim. As EMEFs e as EMEIs, por que não é de uma hora para outra? Porque precisa de adaptação nos prédios. Vê só. Hoje, você tem uma turma de manhã, outra turma à tarde. Candidato, vou ter que te interromper, que a gente tem 30 segundinhos para ser justo com todos os candidatos. Esse vai ter que ficar para o próximo. Principal compromisso com São Paulo, 20 segundinhos, muito rápido. Principal compromisso com São Paulo é enfrentar as desigualdades da nossa cidade. Não pode ser um mundo o centro, outro mundo a periferia. A gente não pode, quem vive no extremo da Zona Leste, viver em condições piores que os países mais pobres da África. Quem vive nos Jardins, viver como se fosse na Suécia. É isso que a gente vai mudar em São Paulo e dar oportunidade igual para todo mundo. Candidato, muito obrigada. Boa campanha para o senhor, boa sorte. Está emocionante, nós vamos acompanhar. Eu que agradeço, Amanda. Muito obrigado e boa noite para todo mundo que acompanhou a gente. Obrigada a você pela sua audiência. A gente se vê na próxima quinta-feira.